Oferecimento superprix.com.br, o supermercado do seu tempo. E Fiat. Acesse ofertas.fiat.com.br. Quem traz a informação é a Laura Ferreira. Oi, Maíra, boa noite. Massa de ar seco ganhando força sobre o Rio de Janeiro. Na verdade, esse ar seco está bem forte sobre São Paulo e parte de Minas. E no Rio ainda, principalmente o litoral, né, com os ventos úmidos que sopram no mar, nós já tivemos chuva hoje. Por conta dessa umidade mesmo, porque ela avança do oceano, chega ao continente e acaba favorecendo a formação de algumas nuvens. Tanto é que nas próximas horas pode chuviscar em alguns pontos, uma chuvinha fraca, não dá para descartar. Mas é mais litoral mesmo. No interior a gente já tem esse ar seco e esse ar seco ganha força também sobre a faixa litorânea amanhã. A quinta-feira vai ser de sol, temperatura até mais alta, viu? A mínima deve ficar em torno dos 20, 21 graus e a máxima pode passar dos 30, entre 30 e 31. Então uma quinta-feira de sol, calor, já dá para falar, né? Em calor, máxima passa dos 30. Na sexta-feira, feriado, um dia aproveitável, mas vem aí uma frente fria, tá? A gente já consegue observar as imagens de satélite, o céu fica carregado no sul do país e aí essas instabilidades vão dar origem a uma frente fria que vai avançar pelo sudeste nos próximos dias. Já a influência dela em São Paulo na sexta-feira, principalmente no sábado no Rio, mas no fim da sexta já um ventinho um pouco mais diferente. E aí no sábado a frente fria passa, provavelmente no domingo ela já se afasta, mas a gente vai ter essa condição aí de frente fria nos próximos dias. Band News, divirta-se. Agora são 8h09, temos participação pelo nosso WhatsApp, que é o 996236060. Queremos saber de você qual o melhor momento para tomar aquele vinho, seja tinto, seja branco, seja Cabernet Sauvignon, ou qualquer outra uva que eu não faço a menor ideia, só falei por falar. Fala, Larissa Fonte. Olha, tem participação do ouvinte Otávio Bruno. Ele disse: adoro tomar um vinho tinto, seco, de preferência chileno, sempre ouvindo uma boa música e acompanhado da esposa Fernanda. Olha, um abraço para ele e para Fernanda. E tem a participação também do Carlos Torres. Ele disse: existe vinho para todo tipo de ocasião, mas não se apegue a convenções. Siga sempre o que melhor agradar o seu paladar. Olha dica, que legal, olha dica, só. hein? Muito bom, Caramba, muito bom. Esses são os nossos ouvintes. Pedro, não fala isso perto do nosso especialista, que você não entende nada de uva. Ou então você aproveita e pega uma explicação com ele, Eu vou né? pedir, lógico. Sou bobo nem nada. 8h10, a gente já volta, já com a nossa entrevista, hoje com o Rogério Dardan, especialista em vinhos. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. Quando o PSDB chegou ao Ministério das Cidades, o programa Minha Casa Minha Vida estava com 60 mil obras totalmente paralisadas. A prioridade foi tirar esse atraso. Agora, com 550 mil moradias sendo construídas, estamos dando um novo passo. É o Cartão Reforma. Um empréstimo de até R$5 mil para que as famílias possam melhorar a sua casa. PSDB. Fazendo o que deve ser feito. Escolha inteligente Nissan é na Lealto, a sua Nissan no Rio. Kicks SV 2016-2017. Preço à vista a partir de R$ 84.900 com taxa zero em 18 vezes. Sentra 2.0 S CVT 2016-2017. Preço à vista de R$ 79.990 com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo. Não deixe de sair com seu Nissan Zero na Lealto este mês. Tijuca 21131550. Botafogo 21977227. Pedestre, use sua faixa. O que acha de emitir sua passagem e se preocupar em juntar as milhas só depois? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante sua passagem mesmo sem ter milhas suficientes. Mais fácil? Impossível! Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar essa exclusividade. É mais fácil viajar com a Smiles. Segurança. Check. Resistência. Check. Conforto. Check. Potência. Agora sim, potência. Check.
A Iveco pensa em todos os detalhes na hora de produzir os caminhões e ônibus para você. E você ainda conta com uma ampla rede de concessionárias em todo o país. Iveco, carregada de potência. Faça revisões em seu veículo regularmente. Nós do Livres acreditamos que não é função do governo fazer escolhas por você. O governo deve se limitar a lhe dar segurança e justiça e principalmente ele deve parar de atrapalhar a sua vida. Com isso, você poderá fazer as suas próprias escolhas e traçar o seu caminho para realizar os seus sonhos. Nós brasileiros queremos ser livres. Livres para resgatar nossa história. O Brasil foi construído por homens e mulheres que fecharam senzalas e abriram portos. PSE 17. Leia no jornal O Fluminense. Morre vítima suspeita de contrair febre amarela em Maricá. Ambulância de São Gonçalo é roubada no Rio e motorista é feito refém enquanto o paciente fazia exames no INTO. Trompetista Silvério Pontes mostra seu mais novo álbum. Botafogo enfrenta o Barcelona do Equador pela 3ª rodada da Libertadores. Participe da coluna Você Faz a Notícia através do WhatsApp 996162307. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Atenção, esta notícia é do interesse de milhares de famílias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2017 da Faetec. São 7.473 vagas para diversos cursos da Faetec. Como fazer? Você encontra todas as informações no site do Instituto Selecom. Acesse www.selecom.org.br. Não perca o prazo de inscrições para o processo seletivo da Faetec. Acesse agora mesmo www.selecom.org.br. Quer entrar em campo 100%? Então está na hora de você contratar um reforço de peso, a Samok, que tem o melhor plano de saúde com mais de 50 anos no mercado. Esse time tem uma rede própria, com hospital e ambulatório no Rio, Niterói, Nova Iguaçu, Lapa, Jacarepaguá e Tijuca, com pronto atendimento e internação adulto e pediátrica. O que você está esperando para fazer a contratação para a sua saúde e de sua família? Ligue 3032 8818, 3032 8818. Samok, segurança a serviço de todos. No governo anterior, muitas empresas foram embora do país. Isso aumentou a crise e o desemprego. O PSDB decidiu ajudar o novo governo a melhorar a imagem do país lá fora, para recuperar a confiança e trazer de volta os investimentos. Isso já está começando a acontecer. Em janeiro e fevereiro, os investimentos no Brasil aumentaram quase 50%. Com eles, vão voltar também os empregos. PSDB. Fazendo o que deve ser feito. Oito horas e 16 minutos. Olha, quem está acompanhando a gente pelo nosso Facebook, nossa transmissão ao vivo, já viu que está movimentado o estúdio por aqui, né? Gente. Pois é, porque já está aqui conosco hoje no estúdio o especialista em vinhos, Rogério Dardot. Ele me corrigiu aqui porque eu estava falando errado. Boa noite. Boa noite, Rogério. Obrigada por estar aqui conosco hoje para conversar, também bater um papo sobre vinhos, mas falar sobre o evento Coisa Nossa, Vinhos e etc., que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Novo Hotel, aqui em Novo Hotel Botafogo, no dia 4 de maio. Vai conversar, vai ter várias palestras, vários eventos voltados tanto para o público especializado, mas também para o público que quer conhecer um pouco mais de vinho. E ele vai dar uma palhinha para a gente hoje aqui. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, ótimo. Então, fala pra gente primeiro o que você vai apresentar lá no evento de vinho. Você vai falar mais para o público especializado, vai ter também para o público que nem nós. Hoje o Pedro estava falando agora há pouco que entende pouco de uvas, dos vinhos. Como é que é? Fala pra gente, por favor. Eu gosto de dizer, Maíra, que você não precisa conhecer o mundo do vinho. Você precisa apreciar. Tem que saber apreciar, sentir os gostos. E por que a gente fala de conhecer? Para se familiarizar e depois saber escolher melhor. Essa é a grande ideia. Você saber o que você bebeu, dizer, aquilo me gostou. Mas só aquilo me gostou é pouco. E aí o evento Coisa Nossa vai fazer um papel fantástico para mostrar o vinho brasileiro. A gente tem sempre comentários. Puxa, mas a gente conhece pouco o vinho brasileiro. É muito comum você dizer, você entra num grande supermercado, numa adega, aí você encontra vinhos chilenos, argentinos, portugueses.
e você não encontra muitos brasileiros. A razão é muito simples. Os produtores brasileiros são pequenos. Nós temos no Brasil apenas 3 grandes produtores. Os outros são pequenos, mas não é verdade quando a gente toca no tema qualidade. Nosso vinho já chegou a um padrão especialíssimo. E isso vai ser mostrado no Coisa Nossa, Vinhos, etc., amplamente. Vai ser um ambiente assim, muito aberto, não só para os especialistas, né? A palestra, por exemplo, que eu vou fazer, fala de um panorama da vitivinicultura brasileira contemporânea. Porque isso é outra coisa. Nós estamos muito habituados a ouvir falar, o vinho gaúcho. Pois é. Não é? Isso que eu queria te perguntar também, já que esse é justamente o tema da tua palestra. Eu não entendo muito de vinho, mas gosto muito de apreciar um vinho e gosto bastante do vinho brasileiro, mas muito focada na região de Bento, né, dos vinhos daquela região. O que a gente tem hoje em dia no Brasil em termos de vinho? Olha, nós temos uma verdadeira explosão. Que maravilha. Temos a tradição do Rio Grande do Sul, nosso maior produtor disparado, com o Vale dos Vinhedos e a Serra Gaúcha. Ali realmente é a nossa grande história, é onde a gente aprendeu tudo. O trabalho dessas famílias imigrantes italianas foi fundamental. Mas hoje isso mudou completamente. E quando eu digo hoje, Maíra, é muito recente mesmo. É um movimento que a gente pode falar assim de 20 anos para cá. Você começa a ter, primeiro, o estado do Rio Grande do Sul preenchido de produtores de vinhos finos. Muito bacana. Depois Santa Catarina, o Paraná com uma presença no entorno de Curitiba, você já tem produtores de vinhos finos de alto padrão. Sempre, insisto, em pequenos volumes. Isso é um dado muito interessante da produção brasileira. Aí você sai de lá, vai para São Paulo, começa a se espalhar. Vem chegando perto de nós aqui no Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. E o nosso Rio de Janeiro, aqui no nosso sul do estado, já existem vinhos em produção, nos primeiros testes e primeiras avaliações. Isso tudo vai ser mostrado lá no Coisa Nossa. Quem for lá vai ter oportunidade de degustar algumas boas raridades. Vai ser bem bacana isso lá. Mostrar que o vinho brasileiro vem depois. Vai para o Espírito Santo, tem vinho no Espírito Santo. Aí depois vamos para a Bahia, o famoso Vale do São Francisco, com uma produção grande de vinhos assim agradáveis, leves. Ótimo para o nosso clima. Vinhos brancos e espumantes. Isso vai ser sensacional. Só para você ter uma ideia, já estão presentes lá entre nós, na Coisa Nossa, Vinhos, etc., 12 produtores que vão mostrar seus produtos, vai haver produtos à venda e sempre também com os elementos de degustação. Queijos, pães e outras coisas que são ótimas para a gente fazer a velha harmonização de combinar realmente o vinho com alguma coisa interessante para saborear. Agora, Rogério, você falou do vinho brasileiro, nós temos 3 grandes produtores, pequenos produtores. Qual é o espaço do vinho brasileiro hoje no mundo? Onde o vinho brasileiro está indo para além das nossas fronteiras? Pedro, isso é muito ainda incipiente. A presença do vinho brasileiro no mundo ainda é muito pequena. Existe sim já uma presença, há até incentivos feitos pela uma instituição criada dentro do Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, que fomenta isso e apoia esses projetos, a Wines of Brazil, que coloca vinho brasileiro, né, na Europa, por exemplo. Agora houve uma feira importantíssima chamada ProWein, na Alemanha, e estavam 10 produtores de vinhos brasileiros lá, apoiados oficialmente para levar e para mostrar. Mas se nós formos falar em divisas, em euros e dólares, se nós formos falar em volumes, isso ainda é bem pequeno. E há um comentário muito importante, sabe, Pedro? Nós temos um mercado interno enorme para a gente chegar perto. Para expandir ainda, Exatamente, né? Maíra. A gente estava conversando agora há pouco, a gente perguntou para os nossos ouvintes quando é que eles gostam de beber, e aí um ouvinte mesmo escreveu para a gente agora: eu adoro um vinho chileno, por que não um vinho brasileiro? Né? Eu acho que muitas às vezes não tem esse contato ainda, né? Isso, em geral, não conhecem. E eu acho que uma organização como essa, que é uma pessoa jurídica já constituída, a Coisa Nossa, Vinhos, etc., para não ser somente esta feira, mas outras, em outros pontos do Brasil, exatamente para oferecer, para mostrar
e criar a demanda, porque é muito importante isso, né? A gente sempre, quando você chega num restaurante e que você vai jantar e que você quer ter um vinho acompanhando, você vai escolher. E se você chega naquele restaurante e diz assim, eu quero um vinho brasileiro, porque você já conhece, tem segurança de pedir. Isso é muito bacana. E você já pode ter essa segurança, só que você precisa conhecer. Esse dado é fundamental. E você estava falando das vinícolas, né? A gente tem uma produção, em geral, de vinícolas, produção de característica menor, algumas grandes. A gente tem uma tendência a achar que as vinícolas maiores são aquelas mais garrafão, talvez não de qualidade. Isso corresponde à realidade? Não corresponde? Dá para fazer com qualidade em grande produção? A gente pode caminhar para esse lado aqui no Brasil? Excelente esse teu questionamento, Maíra. Na verdade, essas coisas, o grande volume dificilmente empata com a alta qualidade. No entanto, essas grandes vinícolas que elaboram grandes quantidades de vinhos e até vinhos finos, mas como eu gosto de chamar de natureza corrente, aquele do dia a dia, sem muito compromisso, todos esses produtores têm divisões ou até subsidiárias dentro da sua organização de vinícola para elaborar vinhos de alto padrão. Os chamados vinhos premium, que a gente não tem ainda na nossa legislação. A gente já está muito acostumado com ouvir falar de vinhos premium chilenos, mas na nossa legislação ainda não há. Aliás, a nossa legislação é uma das coisas também que ainda está avançando, há muita coisa a se constituir, e há coisas que estão sendo estabelecidas importantes, por exemplo, as chamadas indicações geográficas. Isso é tão recente no Brasil, nós não tínhamos nada disso até 2001. Imagine, a legislação brasileira para indicações geográficas é de 1996. E olha que coisa interessante, a primeira indicação geográfica do Brasil, e repare, nós somos produtores de café em excelência, produtores de cachaça, a primeira indicação geográfica estabelecida no Brasil com base na lei foi do vinho. Exatamente no Vale dos Vinhedos, quando se estabeleceu a indicação de procedência Vale dos Vinhedos, hoje uma denominação de origem, uma DO, a primeira DO brasileira. Aí você pode me perguntar, mas isso é importante por quê? Porque começa a ajudar o consumidor a entender o que está sendo colocado na frente dele. Quando você vai na França e o francês diz assim, quero tomar um vinho de Bordeaux, ele não precisa te dizer mais nada, você já sabe, já há um hábito na população de saber dizer que um vinho é de Bordeaux, quais são as uvas que compõem aquele vinho. Um Chianti clássico, ou né? Um Chianti, você já sabe qual é a uva. Você tem um selo de qualidade, Isso. Né? Começou a acontecer isso conosco agora, mas é muito recente. Então, se a gente pensar assim, a grande chegada da vitivinicultura brasileira são os imigrantes italianos a partir de 1875. No entanto, se nós pensarmos no vinho fino, esse que a gente gosta num jantar, que a gente gosta de receber os amigos ou no nosso almoço, esse vinho tem uma história muito recente no Brasil. Nós poderíamos começar a falar nisso a partir dos anos 1980. Então é muito jovem. Mas eu gosto de lembrar da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia, em 30 anos, se tornou um produtor de vinho fino de altíssimo padrão. E nós temos... que a gente siga para lá. Né? Isso, estamos seguindo por aí, tá? E o evento como esse, do Coisa Nossa Vinhos, etc., vai mostrar isso ao público no Rio de Janeiro. Importantíssimo para reforçar essa nossa, né, qualidade dos nossos vinhos, para divulgar mesmo, porque eu acho que muita gente não conhece, também para a gente comprar. Porque eu, enfim, gosto muito, como eu te falei, desses vinhos, mas às vezes tem realmente ainda essa dificuldade. Às vezes você gosta de uma vinícola específica ou algumas você não encontra, tem que comprar pela internet. Lá no evento você vai ter a oportunidade de comprar, mas seria bom se isso fosse mais, tivesse mais acessível, né? O que você acha que ainda falta para a gente ter isso, às vezes, disponível no supermercado? É questão de legislação ou é questão mesmo dessas vinícolas se fortalecerem? Você sabe, Maíra e Pedro, eu digo para vocês assim, esse tipo de conduta está na nossa mão do consumidor. No fundo, o investidor, o dono de uma deli bacana, por que ele não está colocando tão amplamente o vinho brasileiro? Porque eu não chego lá pedindo.
Se eu não chego pedindo esse vinho, ele não se sente confortável de investir para colocar ali. Então, esse movimento é que começou a acontecer. Só para você ter uma ideia, existe um site de venda de vinhos brasileiros exclusivamente. Esse site não tem um ano. Existe uma loja exclusivamente dedicada a vinhos finos brasileiros no Rio de Janeiro, que tem 3 anos. Então, imagina, e esses dois ambientes, tanto o ambiente web quanto o ambiente físico, estão realizando um trabalho de formação de cliente. É muito interessante. Eu tenho a oportunidade de presenciar os 2 trabalhos e vejo como os clientes dizem, puxa, agora eu estou consumindo vinho brasileiro, eu venho aqui buscar o vinho brasileiro. Por quê? Ele passou a ser conhecido. É isso que é muito importante. Então, o que vai mudar de fato é um evento como esse, a quantidade de pessoas que está se inscrevendo, que está indo no Coisa Nossa Vinhos, etc., quando sair de lá, vai começar a incomodar os donos de, não é? Os donos de delis, os donos, vai começar a dizer, vem cá, mas aquele vinho que eu bebi lá, e aí, quando é que você vai colocar aqui? Não tem, exatamente, Pedro, tem que ter. E essa é a ideia. A gente está batendo um papo aqui na Band News FM com o Rogério Dardot, falei certo? Corretíssimo. Ele que vai estar palestrando no dia 4 de maio no Novo Hotel Botafogo, no evento Coisa Nossa Vinhos. E, Rogério, a gente tem uma participação muito grande aqui dos nossos ouvintes e tem pergunta para você, não é isso, Larissa Fontes? Isso mesmo, Pedro. Tem a pergunta do ouvinte Eduardo. Ele pergunta qual é a uva mais tradicional do Brasil, alguma que seja assim a identidade do vinho brasileiro. Olha, Eduardo, esse negócio está se formando muito. Essa é outra coisa bem bacana, né? Como a nossa vitivinicultura é recente, ela está definindo as suas castas principais. A uva hoje que está marcando muito o Brasil, e exatamente pelo Vale dos Vinhedos, lá na região da Serra Gaúcha, é a uva Merlot. No passado, foi a uva Cabernet Franc. No entanto, uma das uvas mais produzidas, e não por acaso, ela é uma uva muito adaptada não só no Brasil, mas no mundo todo, é a uva Cabernet Sauvignon. Apenas para a gente ter esse conhecimento, né, a uva tinta mais presente no mundo é a Cabernet Sauvignon, uma uva bordalesa, lá do corte de Bordeaux, na França, já presente em vários lugares do mundo, e a uva branca Chardonnay, presente também no mundo inteiro. Legal, Rogério. Vai fazer, Maíra? Eu queria saber se tem alguma uva, é claro, né, a gente tem muitos tipos, mas tem alguma que a gente que não seja muito apropriada aqui para o nosso solo, que de repente se tiver um vinho dela, não vai ser daquela qualidade? Dá para falar isso? Olha, esse tema é sensacional. Por que esse tema é bacana? Esse tema é muito bacana por uma questão muito simples. As uvas, elas vão se adaptando em microterroirs, é um conjunto de clima, solo e a cultura que ali existe. Quando a gente viaja por Portugal, Espanha, França, né, quando a gente anda por esses lugares, a gente vai olhando espaços pequenos onde uma uva determinada domina. No Brasil, isso está sendo ainda desenhado. No Brasil, está sendo construído um mecanismo de identidade de cada casta, cada uva, com sua região específica. Então, exemplo, lá na Serra Gaúcha você tem a casta tinta Merlot muito bem adaptada. Quando você vai para o próprio Rio Grande do Sul e vai lá para o extremo do Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, você já tem a casta Taná, com uma presença muito grande. Aí você muda para o sul de Minas. Qual a casta tinta que está muito bem? A casta de origem francesa também, Syrah. Então, nós estamos começando a aprender, em relação ao Brasil, essa realidade que é comum. Você saber que no norte de Portugal, a casta branca Alvarinho é maravilhosa. E aí, quando você vai para o Alentejo, no centro-sul de Portugal, você pega a casta Aragonês e ela realmente tem uma expressão muito forte. Então, isso é de local para local. São microclimas e microterroirs que vão definindo isso. Delícia. Bom,
Eu queria aqui bater um papo de horas contigo, porque esse tema realmente, melhor que isso, só tomar uma taça de vinho. Ah, bem melhor. E aí conversar também contigo, Rogério Dardot, que é um dos palestrantes do Coisa Nossa Vinhos, especialista em vinhos nacionais, que vai palestrar lá no evento, que tem ainda degustação e compra de produtos, que não só os vinhos, mas também harmonizados com queijo, geleias, embutidos, enfim, tudo isso, quem quiser, no dia 4 de maio, no Novotel Botafogo, vai ter ainda palestras com outros especialistas que vão estar lá palestrando também. E para os nossos ouvintes, os ouvintes estão acostumados a participar aqui, quem já ficou com aquela vontade de conhecer os vinhos nacionais, ou já conhece, quer conhecer mais dessas novas regiões que a gente falou aqui, os vinhos estão surgindo, pode concorrer a ingressos aqui, entradas para esse evento. E a gente já vai sortear esses ingressos aqui. Vai falar como, né? Pois é, a gente vai sortear esses ingressos aqui. Queria agradecer muito ao Rogério pela tua participação. Felizmente o tempo é curto, é muito assunto para a gente conversar aqui, mas foi muito esclarecedor, eu acho, para um papo inicial e muito bacana. Te agradeço e obrigada por ter vindo até aqui para conversar conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês. Não nos esqueçamos que os ingressos são via ingresso certo. Tá isso, exatamente. Quem quiser... Ingressocerto.com, entra lá na internet que você vai... Você pode jogar no Google também o nome do Coisa Nossa, Vinhos e etc, que você vai ver aí o caminho de como chegar, mas em ingressocerto.com você também vai poder comprar os tickets para o dia 4 de maio. Muito obrigado. 4 de maio, o evento é a partir das 5 da tarde até as 10 horas da noite. E a gente tem nosso sorteio dos ingressos. Vão ser 2 pares de ingressos para 2 ouvintes, portanto. Então, os 2 primeiros ouvintes que responderem. Quem já está acostumado a participar conosco sabe, a gente faz a entrega dos ingressos, né, para os 2 primeiros ouvintes que escreverem para o ouvinterj@band.com.br. Então, por favor, não mandem para o nosso WhatsApp, nem liguem pelo ouvinte RJ para a gente controlar com mais facilidade. Mandem, por favor, o telefone de contato para a gente poder entrar em contato para marcar a entrega desses convites. A gente vai, então, entrar em contato com os nossos ouvintes, com o primeiro ouvinte que responder a seguinte pergunta, muito fácil, hein? Para não dificultar. Qual é o nome desse evento que a gente acabou de conversar? Tá? Falamos várias vezes, hein? Falamos várias vezes, então responde lá para o ouvinterj@band.com.br qual é o nome do evento que vai acontecer no dia 4 de maio no Novotel Botafogo e que você quer ganhar esse par de convites. Escreve lá, 8h35. Economizar até 20% em telefonia está nas suas mãos. Faça as contas e traga sua empresa para a Nextel. Economia, qualidade e a velocidade 4G que você precisa. Tudo isso com a melhor operadora de telefonia móvel do Brasil. Acesse nextel.com.br/sua empresa para agendar uma visita com um de nossos consultores ou ligue 1050. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams e você. Vem aí, Roland Garros, no Band Sports. São 50 jogos ao vivo, com as maiores estrelas do tênis mundial. De 28 de maio a 11 de junho, no canal Band Sports. Entre em quadra com a gente. Quando o PSDB chegou ao Ministério das Cidades, o programa Minha Casa Minha Vida estava com 60 mil obras totalmente paralisadas. A prioridade foi tirar esse atraso. Agora, com 550 mil moradias sendo construídas, estamos dando um novo passo. É o Cartão Reforma. Um empréstimo de até R$5 mil para que as famílias possam melhorar a sua casa. PSDB, fazendo o que deve ser feito.
Na vida de um empreendedor, nada é pequeno. Nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante. Com 30 mega, Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da NET para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas, a tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas, tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Leia no jornal O Fluminense. Morre vítima suspeita de contrair febre amarela em Maricá. Ambulância de São Gonçalo é roubada no Rio e motorista é feito refém enquanto o paciente fazia exames no INTO. Trompetista Silvério Pontes mostra seu mais novo álbum. Botafogo enfrenta o Barcelona do Equador pela 3ª rodada da Libertadores. Participe da coluna Você Faz a Notícia através do WhatsApp 996162307. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. No governo anterior, muitas empresas foram embora do país. Isso aumentou a crise e o desemprego. O PSDB decidiu ajudar o novo governo a melhorar a imagem do país lá fora, para recuperar a confiança e trazer de volta os investimentos. Isso já está começando a acontecer. Em janeiro e fevereiro, os investimentos no Brasil aumentaram quase 50%. Com eles, vão voltar também os empregos. PSDB, fazendo o que deve ser feito. Chegou o novo Feirão Ford com ofertas feitas especialmente para você. Confira! Novo KSE 1.0 2018 a partir de 41.460 ou entrada de 25.100 mais 24 parcelas de 730. Novo K+ 1.0 a partir de 44.590 ou entrada de 26.800 mais 24 parcelas de 790. E o melhor, com taxa zero. Aproveite, corra para um distribuidor Ford e garanta já o seu. Na cidade somos todos pedestres. Chegou a hora da etapa mais forte da Corrida Atenas. Desafie você a fazer o seu melhor no maior circuito de corrida de rua do país. A prova acontece dia 9 de julho no Aterro do Flamengo e conta com um percurso totalmente plano em seus 8 e 16 quilômetros. Junte seus amigos e inscreva-se pelo site circuitoatenas.com.br. Organização Iguana Sports. Apoio Rádio Band News FM. No governo anterior, muitas empresas foram embora do país. Isso aumentou a crise e o desemprego. O PSDB decidiu ajudar o novo governo a melhorar a imagem do país lá fora, para recuperar a confiança e trazer de volta os investimentos. Isso já está começando a acontecer. Em janeiro e fevereiro, os investimentos no Brasil aumentaram quase 50%. Com eles, vão voltar também os empregos. PSDB, fazendo o que deve ser feito. Agradecer a todos os nossos ouvintes que participaram conosco. Muita gente respondeu a nossa enquete, momento ideal para beber um bom vinho na serra, com a família, enfim, muita gente participou. A gente teve um ótimo papo com o especialista em vinhos, Rogério Dardot, hoje. Estouramos um pouquinho o nosso tempo, então não vai dar para responder, para ler todas as participações aqui, mas eu deixo um grande abraço para os nossos ouvintes e tem resultado da nossa enquete, né, Pedro? Tem sim, os 2 primeiros ouvintes que venceram e vão ganhar aí o ingresso para o dia 4 de maio e que responderam Coisa Nossa, Vinho e etc. O nome do evento são Lisandra Rank e Bruno Valente. Lisandra Rank e Bruno Valente. A gente vai entrar em contato com vocês, pegar os ingressos aqui em horário comercial no prédio da Band News FM, Rua Álvaro Ramos, 350. Estamos atrasados, Maíra, vai! Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Jornal Band News Rio, 3ª edição. Oferecimento Samok Saúde.